Oi crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, hoje é a última semana de maio e nós vamos fechar o nosso segundo bimestre, tá bom? Mas sempre vamos olhar as revisões também que a tia tá passando, tá? Sempre buscando coisas do primeiro bimestre e também vamos revisar também depois as coisas do segundo bimestre, tá? Então é isso, vamos para as atividades. Então, segundo ano, hoje em português nós vamos fazer aquele textinho interpretativo que vocês já conhecem para treinar a leitura, tá bom? E responder as questões do texto. E também nós vamos relembrar o que a gente aprendeu no primeiro bimestre sobre substantivo comum e substantivo próprio. Comum é aquele substantivo que pode escrever ser, objeto, um exemplo, garfo, tesoura, coisas que não tem, não precisam de uma letra maiúscula, sempre com a letra minúscula. E o próprio são os lugares, nomes de pessoas, nomes de personagens, tá bom? De países, tá? Então, é isso que nós usamos a letra maiúscula no substantivo próprio, tá bom? Também vamos olhar isso e também vamos olhar um pouquinho das frases também, e a separação de sílabas. E a matéria nova de hoje, nós vamos aprender sobre singular e plural. Então, as palavras que nós escrevemos no singular é quando queremos falar, se referir a uma única coisa, a um único objeto, a uma única pessoa. Então, um exemplo, a árvore está se referindo a uma árvore. E no plural, nós queremos se referir a mais de uma coisa. Então, vai ficar as árvores. Então, é um conjunto de coisas. E se refere com o a ou junto com o s, tá bom? Sempre acrescenta o s no final da palavra em plural, tá bom? E também tem algumas observações que tem palavras que terminadas em M, no plural elas colocam NS, tá bom? Um exemplo, bombom. Bombom termina com M no final. Então, o plural de bombom fica bombons, então troca o M pelo N e S, tá bom? E cada exercício que eu coloquei referente ao plural e o singular, eu coloquei o exemplo de como se escreve a palavra trocando o final dela, tá bom? Então vai ficar mais fácil de vocês olharem como é a terminação em ao, el, il, ol, ão, a terminação em ão, se coloca ãos ou ões, a terminação em R, palavras que terminam com R, Z, ex, tá bom? Então sempre eu coloquei um exemplo aí, tá? Para vocês olharem e fazerem esse exercício. Também nós vamos falar sobre o texto descritivo. Eu falei do texto narrativo, que é como se estivesse narrando alguma coisa, contando alguma história, e o descritivo já diz, descrever. Então, para fazer uma descrição num texto, é para informar as características de alguma pessoa, de algum objeto, daquela cena, não somente narrar, mas descrever como está sendo, entendeu? Algum lugar, etc, essas coisas. Então, eu deixei um texto, um modelo, um trecho bem pequenininho de um texto, para vocês lerem como é que é um texto descritivo, tá bom? E no caderno, eu vou pedir para vocês descrever o melhor amigo de vocês, seguindo as instruções que eu escrevi aí, qual é o nome dele, como é que vocês se conheceram, como é que ele é, se ele é alegre, brincalhão, alto, baixo. Então, descrever tudo isso. Vai falar o que ele mais gosta de fazer e o que ele mais gosta de brincar, tá bom? E coloque também um título para essa descrição, para esse texto descritivo, tá bom? Para vocês mais treinarem a escrita de vocês, não somente a leitura, mas também a escrita, tá? E também nós vamos falar hoje sobre o acento agudo. O acento agudo, como vocês já sabem, é aquele acento que dá um som para as vogais, como café, cipó. Então, sempre tem um acento na palavra, na sílaba tônica mais forte, tá bom? Então, ela é indicada para abrir o som. O circunflexo, ele é um som fechado. E o agudo, ele é mais aberto, tá bom? Quando sai o som, fica mais alto, tá? Aí deixei uma atividade também para vocês acentuarem as palavras e copiar ela, como é que é
a escrita correta, tá? Sempre quando forem fazer os exercícios, leia a palavra, repitam a palavra para saber onde está o acento mesmo, tá? E também tem palavras que não tem acento, por isso que tem que tomar cuidado, tá? Por isso que sempre tem que olhar o som onde é, tá? Para não colocar o acento no lugar errado, tá? E em português é só isso. Já em matemática, nós vamos ainda voltar nas dezenas, nas unidades, tá bom? Algumas atividades sobre isso. E também um calcule mentalmente, que são os números terminados em zero, que dá para você calcular de cabeça ou somente contar no número, porque o zero sempre vai ficar ali. Então, são duas operações, duas parcelas com o final zero, tá? E também tem um efetue para vocês fazerem e tirar a prova real, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, tá? Como é que faz a inversão da operação na prova real, tá? Para verificar se ela tá certa, tá? E a matéria nova de hoje, vamos continuar com o que falamos na semana passada, que foi sobre multiplicação, e nós vamos falar sobre o dobro e o triplo. Então, o que é o dobro? O dobro é um número de 2 vezes esse número. Então, exemplo, 2 vezes 4. Então, é o 4 duas vezes na soma. 4 mais 4, 8. 2 vezes 4, 8. Então, o dobro sempre significa 2, tá? 2 vezes. E o triplo já diz 3, né? Triplo. 3 vezes 3, que dá 9. Então, 3 vezes o número 3 dá 9. 3 mais 3 mais 3, 9. Tá bom? Então, dobro, 2. Triplo, 3. Tá bom? Sempre gravem isso. E tem alguns problemas também para vocês responderem, tá? Eu também deixei um arma efetue com 2 números no multiplicador, tá? Para vocês responderem, eu vou mostrar para vocês no papel como é que faz essa continha, tá? Que eu expliquei somente com um número. Agora são com 2 números, tá? Tá uma continha bem simples para vocês resolverem. Que é o modelo de como está no arma efetue, tá? Então, para a gente multiplicar isso, nós vamos pegar esse 3 aqui primeiro, tá? E multiplicar por esse e depois por esse. E vai colocar sempre o resultado aqui embaixo. 3 vezes 2. Vocês podem pegar a tabuada, tá? Para olhar, para fazer, mas se quiser calcular de cabeça também pode. 3 vezes 2 eu sei que é 6. Porque 2 mais 2 mais 2 dá 6. E 3 vezes 1 é quanto? 3 vezes 1 é 3. Sempre o número que é multiplicado por ele mesmo, que é 1, vai ser o outro número. Então, vai ser 3. E tá aqui o resultado, o produto. 12 vezes 3 dá 36, tá? É assim que se calcula. Um de cada vez, sempre começando desse lado, tá? Viram como é que é fácil fazer a multiplicação com 2 números? Então, prestem bem atenção, tá? Para multiplicar esses números aí. E também, para fechar o bimestre com chave de ouro, nós vamos entrar na divisão. Então, o que é a divisão? Quando você quer repartir ou distribuir partes iguais de alguma coisa ou algum objeto, você faz a divisão. Então, vamos ver como eu vou explicar para vocês, que eu vou mostrar também na folhinha, os termos da divisão, tá? E como que calcula a divisão, como que faz essa repartição, tá? Vou mostrar passo a passo, tá bom? O que vocês devem se perguntar quando estiver fazendo uma continha de divisão, tá? Prestem bem atenção, porque para fazer uma continha de divisão, vocês têm que saber bem a tabuada, tá? E eu sei que vocês estão treinando em casa, tá bom? A tabuada. Então, a tabuada tem que estar do seu lado para efetuar uma divisão. Aqui é uma divisão, com os seus termos. Aqui em cima, que fica desse lado, é o dividendo, tá? E o que fica desse lado é o divisor. E aqui embaixo é o resultado da continha da divisão. E aqui é o resto, é o que vai sobrar dessa divisão, tá? Tem divisões que dá para ser exata ou não exata, ou aproximada, né? Que é aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês. 9 dividido para 4 dá 2. Porém, sobra o resto 1. Porque, ó, vou mostrar para vocês. Aqui no 10, 10 dividido para 2 dá 5. Por que dá 5, tia? Porque 2 vezes 5 é 10. Aí fechou certinho a conta. Fechou resto 0, tá bom? Porque não sobrou nada dela. Mas aqui embaixo é 9 dividido para 4.
Ah, tia, mas não tem 9 na tabuada do 4. Então, ó, 4 vezes 2, o mais aproximado é o 8. 4 vezes 2 é 8. Aqui, ó. Então, nós pegamos o 8 e subtraímos com o 9, tá? 9 menos 8 dá 1. Então, o resto vai ser 1, tá? Resto 1. Aí, acabou a continha. E sempre fica sobrando 1. Vou calcular uma continha aqui pra vocês, tá? 12 dividido para 3. Eu vou pensar na tabuada do 3. Vou fazer a tabuada do lado, tá bom? 3 vezes 1 dá 3. Tá longe ainda do 12, né? Então, vou subir um número maior. 3 vezes 4 dá 12, não é mesmo? 3 vezes 4 é 12. Então, o 4 tem que vir aqui embaixo, tá? Porque 3 vezes 4 dá 12. E aqui, como deu certinho, não foi aproximado, tem que ser 0. Resto 0. Porque 12 tira 12 é 0. Tá bom? É assim que se faz a divisão, tá? Não é nada difícil, tá bom? Eu deixei uns probleminhas também para vocês resolverem, tá? Viram a divisão, como é que é fácil? Então, não tem mistério nenhum, tá? Façam essa continha aí, tá? Para vocês resolverem um cálculo bonitinho, sabendo onde fica cada termo, vocês vão tirar de letra, tá? E sempre com a tabuada já na cabeça ou arma ela do lado, tá bom? Para resolver, para não ficar em dúvida, tá? Prestem muita atenção. Tabuada é nossa amiga, tá? E em ciências nós vamos relembrar algumas coisas também sobre o que nós estudamos, sobre as plantas, sobre os jardins, sobre quais são os tipos de plantas, os tipos de árvores, tá? Eu deixei uma atividade aí para vocês colocarem o nome de algumas plantas que nós encontramos em jardins. Com o que a gente encontramos em jardim? Nós encontramos margaridas, girassóis, rosas, tulipas. Então, são várias plantas que nós podemos encontrar no jardim. Você tem jardim na sua casa? Quais são as plantas que tem aí? E quais os nomes delas? Bota aí pra mim, tá? E também na horta, também encontramos algumas plantas na horta. O tomate, a alface, agrião, tá bom? São vários os nomes das plantas que nós podemos escrever aí. Também deixei um diagrama para vocês encontrarem o nome das árvores que dão os seus frutos, tá? Então, vai achar o nome dos frutos. E também como que é a formação dessas plantas, como que ela é sustentada. Como eu já havia falado, ela é sustentada pela raiz, pelo caule, pela folha, pela flor, pelo fruto, tá bom? Então, são várias partes de uma planta, tá? Essa é a atividade em ciências, somente isto. E em geografia também nós vamos relembrar ainda sobre os cômodos da moradia, tá? Falando sobre a moradia, quais são os cômodos: banheiro, quarto, cozinha, sala, tá? Então, são alguns cômodos da casa que vocês já sabem o que é cômodo. Cômodo é uma parte, são partes de uma moradia, tá? E também nós falamos sobre o endereço. O que é o endereço? Ele é um dado muito importante pra gente, para que outras pessoas ou que nós mesmos pudéssemos localizar onde nós moramos, e também para receber as visitas, receber algum produto, tá? Fazer aniversários e escrever no convite, que é o exercício que eu deixei para vocês, tá? Sempre quando tem um convite de alguma festa, algum aniversário, algum casamento, sempre colocam um endereço. Então, o endereço é muito importante para as pessoas chegarem até esse local. Então, escrevam aí, façam um convite bem bonito, chamando mesmo, como se fosse aniversário de vocês. Usem a imaginação de vocês, mas não se esqueçam de colocar um endereço, tá bom? E em história, nós vamos também relembrar algumas coisas, alguns instrumentos que nós usamos para medição do tempo, como é que nós calculamos o tempo. Então, qual é o instrumento? É um relógio? É uma calculadora? É um semáforo, um termômetro? O que é? Eu acho que é relógio. Então, relógio, calendário são instrumentos para a gente medir o tempo, para a gente saber a hora, para a gente saber o dia, tá bom? Então, também falam que forma esse relógio. São os minutos, os segundos, as horas, tá bom? E os calendários, o que eles mostram, as semanas, os dias. Uma semana se forma em 7 dias. Um dia se forma em 24 horas,
tá? Um mês, ele pode chegar até 30 ou 31 dias, tá bom? Então, sempre gravem isso. E um ano, quantos meses são um ano? 12. Vocês sabem disso. Os minutos também. 60 segundos forma um minuto. 60 minutos formam uma hora. E 24 horas, foi como eu disse, um dia, tá? Então, é um exercício que eu já havia falado, tá bom? Sobre a medição do tempo, os instrumentos do tempo, os calendários também. Então, vocês vão responder rapidinho isso aí, tá? E essas são as atividades que eu preparei pra vocês, tá bom? Me despedir de vocês, eu vou deixar uma mensagem pra vocês, tá bom? Pra vocês nunca desistirem dos sonhos de vocês, desistirem de fazer as atividades, porque é muito importante. E nós vamos encarar esse tempo, essa pausa, como um intervalo da vida. É uma oportunidade pra gente parar, pensar e repensar nas nossas atitudes. E que depois dessa pandemia, nós sejamos todos seres mais evoluídos, que a gente sempre possa pensar no melhor das coisas, sejamos sempre otimistas, tá? Sempre pensar positivo, porque pensando assim, nós vamos longe, tá? Então fiquem com Deus, um bom final de semana pra vocês, que vocês possam fazer as atividades com calma, tá? E a tia ama vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.